elegeram o senhor, acreditando nos seus compromissos de campanha. E nesse momento eu acredito que todos se sintam um pouco lesados, na medida em que existem prerrogativas de lei que podem dar embasamento tanto à aplicação das 6 horas quanto ao aferimento de assiduidade, tá? Porque no próprio decreto 1590 não é somente um artigo que ele tem. O decreto 1590 ele se estende para outros artigos. Dentre estes, nós temos também diversas formas de aferição de assiduidade, né? Bom, sabendo nós todos que o senhor detém esses instrumentos, né, que lhe permitem tomar essas decisões, embasadas na autonomia das instituições federais de ensino, tá, e prerrogativas de deliberar sobre a aplicação dos turnos contínuos e não a instalação dos pontos eletrônicos, já que existem leis que permitem outras formas de aferição, nós todos, técnicos administrativos, funcionamos e fazemos parte da construção da excelência em que se tornou a Universidade Federal de Pernambuco. Eu acredito que não foi por faltarem ao trabalho, ou não foi por não se dedicarem a estes. Da mesma forma como os docentes, a gestão, nós, administrativos, nós trabalhamos na construção do conhecimento também, tá? E damos suporte a toda a infraestrutura, quer seja gestão ou de centros acadêmicos, tá? E para atender a todos, né, nós funcionamos e atendemos um público, que é direto ou indireto, tá? Seja bem entendido que nós temos um público interno e um público externo, tá? Às 6 horas, ela não pode ser julgada por setor, nem ser avaliada a depender de cada chefia. Pois desta forma, o senhor, infelizmente, estará dividindo a nossa categoria e facilitando a prática de submissão e assédio moral em que nós nos vemos com uma frequência aterradora sofrendo por parte de chefias que não têm a compreensão de que nós somos um todo indivisível, que nós todos fazemos parte de uma categoria, 2 segmentos, que são docentes e administrativos. Gostaria de lembrar, inclusive, que existem, assim vamos dizer, uma escadinha de importância no que se refere a leis, decretos, né? Em primeiro lugar, nós temos a nossa Constituição Federal, que é a Carta Magna. Nela, no artigo 7º, inciso 14, e no 207, ela fala que nós poderemos trabalhar de 6 a 8 horas, tá? Existem também as leis, que é a 812 e a 11.091, a 812 no seu artigo 19 e a 11.091 no capítulo 2º, no artigo 5º, no parágrafo 7º. Todos eles corroborando com tudo isso que eu estou colocando aqui, porque eu não quero jamais colocar o senhor, nem a gestão, em situação de uma saia justa com relação à aplicação das leis, tá? Então nós temos também os decretos 1590 e o 4836, decretos estes, bem, 1590 de 95, o 4836 de 2003 e o 1867 de 96, se eu não me engano, tá? Com base nestes todos, toda essa legislação, nós temos trabalhado na comissão porque nós queremos que haja uma percepção da reitoria que todos os administrativos que aqui estão não são, nunca foram e não serão descomprometidos com o padrão de excelência da universidade.
certeza que estes mesmos colegas meus, amigos, eu não conheço por nome a todos, e seria impossível eu citar o nome de cada um que de alguma forma ajuda e presta seu serviço, porque no meu ambiente de trabalho eu convivo com pessoas que são respeitosas, que são conscientes, que são coerentes e que têm por finalidade principal o atendimento ao estudante. Desta forma, o senhor mesmo, na introdução da resolução 0214, afirma que a universidade, e assim o é, ela funciona das 7 às 22h30. Onde eu trabalho, eu vejo a preocupação de que se existe, porque cada um existe imprevistos, se uma amiga não vem, eu digo, não se preocupe, eu venho para cobrir e você me rende na segunda parte. Ou até eu já trabalhei mais horas do que necessárias, porque uma amiga, uma colega de trabalho, estava impossibilitada, né? Aí, nesse momento, me ocorre que, infelizmente, o tratamento isonômico e igualitário, infelizmente, ele não é aplicado a nós. Na medida em que, numa situação catastrófica que nós tivemos agora, recentemente, de não conseguirmos nos deslocar, a gestão, né, a reitoria, comunica que os estudantes, a parte acadêmica, estão liberados, mas que nós, com nosso servilismo, temos que estar presentes, usando jangada, ou boiando, ou quiçá nadando. Para isso, é impossível entender que exista um tratamento isonômico e igualitário. O senhor e os demais representantes da reitoria, repito, me desculpem se eu sou incisiva, mas eu estou representando as angústias e os dissabores que nós frequentemente convivemos com chefias que se arvoram no direito de serem deuses e fazem um assédio moral imoral, tá? Porque eu mesma sofri assédio moral, tá? Eu não sei se eu posso pedir para levantar a mão, porque inclusive exporia muitos, né? Mas muitos destes aqui também sofrem assédio moral. E se você não assume, como dirigente máximo dessa instituição, o compromisso de implantar a jornada de 6 horas e de, no primeiro momento, e até que se haja diálogo, porque nós estamos numa gestão democrática, para que haja um diálogo ainda em cima de uma possibilidade de ponto, porque existem outras formas de aferição. Então, desta forma, eu gostaria muito de contar com o senhor e com toda a gestão, para que se aproximem mais dos técnicos, porque nós nunca pensamos em desrespeitar um dirigente máximo de uma instituição a quem nós devemos respeito e comprometimento do trabalho. Muito obrigada. Bom dia a todos. É muito bom participar dessa audiência pública, até para a gente poder conversar um pouco sobre esse processo. O processo não está começando agora, o processo não começou em maio de 2017, é um processo que vem de
muito tempo. É uma luta, realmente é uma luta. Desculpa, Tiago, proretor de planejamento, servidor técnico administrativo, tá, na universidade desde 2008. Primeiro, essa questão da valorização do técnico, acho que a gente pode perceber até na própria gestão, né, que a gente vem tendo uma valorização efetiva dos técnicos. Claro que existe uma cultura a ser ainda quebrada, né, de que não pode ter, que deve ter essa isonomia entre o tratamento entre os técnicos e os professores, com certeza, claro que dentro dos limites de atribuição de cada um, né, e respeitando respeitando o outro. Mas falando um pouco sobre o processo de flexibilização, em 2014, quando a gente começou a pensar no processo de flexibilização, amparado sim nesse decreto 4836 de 2003, né, no decreto que permitia ao dirigente máximo fazer esse processo de flexibilização, a gente começou a ter uma série de reuniões com o sindicato, objetivando sim implantar a flexibilização. Essas reuniões, no total acredito que 16 reuniões foram feitas, no intuito de construir coletivamente a resolução que está aqui, que foi aprovada em 2014, está na página, a resolução 02/2014, que estabelece essas normas sobre a jornada de trabalho dos servidores técnicos administrativos em educação na UFPE. Dizer que a universidade tem autonomia, ela realmente tem autonomia, mas como todos nós temos autonomia e estamos vinculados a uma lei. Estamos vinculados à Constituição, estamos vinculados à lei, e a gente também não pode exercer nossa autonomia descumprindo uma lei, descumprindo as leis, né? Então, baseado nesse primeiro princípio, a primeira reunião com o sindicato foi de que a legislação leva ao entendimento, inclusive ao entendimento ratificado em dezenas de acordos do TCU e do Ministério Público e levantamentos do Ministério Público, de que o controle deve ser exercido mediante a aplicação do artigo 1º do Decreto 1867. Nas impossibilidades desse, a gente utilizaria o decreto o 1590 de 95. Ou seja, tem um decreto que é posterior ao decreto de 1995, que é o de 96, que diz que, no seu artigo 1º, o registro de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos federais da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, será realizado mediante de controle eletrônico de pontos. Então, isso é o entendimento de todos os tribunais, e a gente tem uma dezena de artigos, de acordos do tribunal. Inclusive, o mais recente, que é agora de fevereiro de 2017, onde, que é para a nossa co-irmã, né, aqui a Universidade do Vale do São Francisco, onde ele aponta no seu item 1.7.4 que a universidade deve tomar providência na implantação do ponto eletrônico, cumprindo o decreto 1867 de 96. Então, a gente percebe que não existe uma discussão sobre não cumprir o decreto. Existe uma impossibilidade de cumprimento do decreto em determinados setores, e que para isso ele deveria utilizar como base as formas de controle de horário, né, com base no decreto de 95. Então, apenas para aqueles casos em que não se pudesse utilizar o ponto eletrônico como ferramenta principal de aferição de assiduidade do servidor. Não é uma questão de concordar ou discordar, ou de ser conceitualmente contra, desculpa, reitor, utilizar a palavra, mas de ser conceitualmente contra, é uma questão de lei. Infelizmente, a gente tem uma legislação que nos coloca nessa necessidade de implantação do ponto eletrônico e obriga a gestão a tomar as medidas administrativas necessárias para cumprir. E desde a primeira reunião com o sindicato, a gente disse que era uma vontade da administração de que fosse implantadas 30 horas. E atendendo ao decreto no máximo possível de unidades, que também o decreto não permite na sua totalidade, infelizmente, né? E baseado nisso, nós tivemos 16 reuniões, inclusive com alguns dos membros que estão aqui presentes na mesa, onde foram definidos os critérios da adoção dessa jornada de flexibilização. Hoje,
com a possibilidade da implantação do ponto eletrônico, temos que discutir algumas formas de utilização do ponto eletrônico, que é uma nova regulamentação que Sônia deve falar posterior e deve discutir com os sindicatos também. Vai ter condições de você abonar numa situação como chuva, como calamidade. Isso tudo são critérios que a resolução ela já diz que pode, mas vai ser essa portaria ou uma nova resolução, ainda está se definindo, que vai dizer como isso vai acontecer. Mas que isso vai acontecer, a própria resolução já está dizendo. Então, a maioria das dúvidas que estão postas aqui, elas já foram discutidas em 16 reuniões e elas já foram colocadas para o Conselho de Administração quando da aprovação da resolução. Então, hoje, é claro, a gente vive um processo agora de iminente implantação do ponto eletrônico. A gente entende que gera realmente um desconforto, mas a gente sabe que a gente precisa manter a flexibilização. O processo de flexibilização, ele traz grandes ganhos, não só para os servidores, mas também para a instituição. Os servidores, eles têm a possibilidade hoje de utilizar essas 2 horas, que não são 2, são 3, na realidade, porque tem um horário do almoço que você ainda não precisa estar na instituição, para que você possa utilizar ela para fazer um bom uso com a sua família, ou estudar, ou fazer outro tipo de situação. Mas a universidade, sim, ela também precisa comprovar que as 30 horas, ou seja, a jornada de turno contínuo de 12 horas, ela é importante para a instituição e ela traz benefícios para a instituição.